A operação de grandes eventos é algo incompreensível para leigos, para quem não está lá trabalhando. Imagina você receber uma ligação de madrugada da segurança dos jogos dizendo: olha, eu tô aqui com a filha do fulano, bêbada, levando ela para a delegacia. E se pegarmos quem mais sabe fazer entretenimento no mundo, aí é que o bicho pega. Você viu como ela colocou o vinho na taça? E aí eu olhei assim, eu fiz alguma coisa errada? Aquela coisa que você fica pensando, o que eu fiz? Meu Deus. Mas essas operações gigantescas são executadas por humanos. Então, na inauguração da nossa experiência audiofônica Radiozinha do Serifa, no nosso grupo de ouvintes no Telegram, a linguagem priorizada é o inglês, mas nós estamos no Brasil e eu não posso obrigar todo mundo a falar inglês, a saber inglês por aqui. Então a comunicação foi emergencial. Mergulhamos nos bastidores da Copa do Mundo, das Olimpíadas e da Disney, por meio de pessoas que trabalharam nessas operações. Você é do Haiti? Aí eu fiquei também naquela coisa bem rápida, pensando, eu minto, eu falo a verdade. Aí eu fiquei pensando, será que tá acontecendo alguma coisa? Foram 3 lives em 3 dias seguidos com o público para vivenciar a Radiozinha do Serifa. Quando eu vejo lá, vem o Thiago Silva vindo pra cima da gente, e eu olhei pra Natália, botei só assim a mão na boca e disse: Natália, calma. Se você esteve presente nas gravações, muito obrigado. Se você não esteve, tudo bem, mas fique atento, porque já estamos planejando a nossa próxima radiozinha. Tinha um francês. E aí eu sei que nesse dia... Não, eu quero que você diga o nome do francês. François. Por enquanto, confira os melhores momentos das 3 lives neste episódio. Sou suspeito para falar, mas é sério. Eu não imaginava que fosse ficar tão divertido e curioso. Porque ele foi dizer que ele era pós-Megadoc das galáxias em som, que a arena foi construída já pensando no som ser o mais inteligível, 100%. Aí eu só não acho inteligente você não ir ver, mas beleza, a reputação é sua. Pois você ouvirá histórias que jamais iriam ao ar. Dedico este episódio aos profissionais de evento que estão passando por um momento especialmente complicado, pois foi o primeiro setor a ser impactado pela pandemia de Covid-19 e provavelmente será o último a voltar com mais intensidade. Foi também um grande TBT para as nossas convidadas. Esse podcast é uma produção de Serifa Cast Multimídia. E para começar o nosso passeio por jobs e doideiras nos maiores cases de entretenimento no mundo, chega aqui comigo nos bastidores das operações da imprensa na Copa do Mundo. Quero agradecer aqui a minha amiga Lisiane Linhares. Obrigado por topar contar sua experiência aqui pra gente. Bem-vinda e apresente-se. Quem é você, Lisiane Linhares? Sou jornalista. No meio da faculdade me apaixonei por assessoria de imprensa, passei por eventos culturais, passei por assessorias de órgãos públicos e privados. A gente aprende na faculdade a ser jornalista para escrever nos jornais, né, para ir para os veículos de imprensa, e aprende assessoria também. Só que na Copa do Mundo, como é um universo absurdo, né, para vocês terem ideia, foram mais de 16 mil jornalistas só de impresso credenciados para a Copa do Mundo. Então, é uma estrutura absurda. Eles dividem essa parte de imprensa, de mídia, em 2. Então, eu vou ter relações com a imprensa, e aí essa parte de relações com a imprensa era um grupo bem menor e ficava centrado no Rio de Janeiro, no comitê mesmo, e tinha a parte de operações de imprensa. Na prática, reduzindo muito, é como se fosse a equipe de produção, né, de um show que vai cuidar de montar o palco, de ver as entradas, de ver saída, enfim, de toda a operacionalização das áreas de imprensa, né, de mídia, para a Copa do Mundo. Né? No caso, eu era responsável, né, junto com o Emanuel Macedo, que entrou depois, meu parceirão, por acompanhar, por coordenar toda essa parte de mídia dentro do Castelão, que ela nada mais era do que umas 5 áreas de imprensa, né, que a gente tinha os fotógrafos de campo, a gente tinha uma zona mista, que é aquela área de quando os jogadores estão saindo, né, para ir para os vestiários, chegando, eles passam por ela, a tribuna de imprensa, né, que todo mundo sabe, a sala de coletiva e o centro de mídia. Só que, além disso, ainda tinha toda a operação de TI, que a nossa amiga Carlinha está aqui,
né? A parte de transporte, alimentação, toda a parte de conversa com a galera de competição, a Sam está aqui também. Enfim, uma operação gigantesca, né? Planejada por 6 meses para estrear por 30 dias, né? 6 meses de operação para ficar 30 dias. Enquanto ser humano, que sente, que tem emoções, reações, é difícil imaginar que você está acompanhando uma competição como essa, né, que é a Copa do Mundo, e ignorar momentos emocionantes, gols, pontos, conquistas, etc. Pois é, quem trabalha na Copa do Mundo tem que ser um pouco estátua também às vezes. Se liga nessa história e, mais uma vez, imagina como você reagiria. Eu me lembro que eu estava indo falar com a FIFA Media Officer, né, que trabalha lá do meu lado, e aí eu estava passando pela linha de escanteio, indo encontrar com ela, com a Stefana, que estava atrás do gol. Na hora que eu dei um passo para frente, eu só vi a torcida levantando. Uau! E eu dei um passo para trás, botei a mão aqui do lado. Era a Natália que estava desse meu lado, era um gol do Thiago Silva. Quando eu vejo lá, vem o Thiago Silva vindo para cima da gente, onde tá, da gente não, ele estava indo para a torcida, né? Mas a gente estava bem na esquina. E eu olhei para a Natália, botei só assim a mão na boca e disse: Natália, calma, calma, que não está acontecendo nada, Natália. E se você botar no Google, né? Gol Thiago Silva, Brasil e México em Castelão, aparece ainda. Eu, a Natália lá, ela com as mãos cerradas, olhando para baixo, quase chorando. A gente vai postar essa foto nas nossas redes sociais. Na verdade, já está nas redes sociais, @serifacast, aqui no grupo, nosso grupo íntimo aqui do Telegram também. Mas eu fiquei imaginando a cena aqui, né? Porque como se fosse correndo para vocês, contar, né? Porque o outro gol, né, que foi do Davi Luiz, foi lá, tava a Rafa na esquina. Não sei se tu pode falar, Rafa. Pode falar aí, tirar do mudo. Ave Maria, também foi um dia depois do meu aniversário. Olha aí, eu sempre fui apaixonada também por futebol. E aí foi um dia depois E eu sempre ficava num pouco de tudo, né? Eu ficava circulando, verificando as coisas e tal. E nesse dia desse jogo, era Brasil e Colômbia, e foi um dia depois do meu aniversário, e a Lizzy disse: você nunca ficou direto no campo, vou lhe deixar como presente de aniversário. Eu vou perder minha assistente de... A Rafa era meu braço direito. Vou perder minha assistente de revisão de todos os setores, que eu meio que passava por todos, mas vou lhe deixar no campo. E aquilo para mim foi assim incrível, e justamente também, se você... eu saiu, né, na foto do gol do Davi Luiz, que ele chutou a bandeira do escanteio, e eu estava exatamente do lado, eu estou em todos os jornais. Joga a foto no grupo aí. Não podia comemorar, não podia fazer nada, e eu torcedora, fanática por futebol ali, foi inexplicável. Eu tô agora, eu até comentei aqui no grupo com os meninos, eu tô super emocionada ouvindo esse podcast, tô aqui arrepiadíssima, porque passa um filme realmente na nossa cabeça. E, Rafa, foi muito legal, porque vocês lembram que os jornalistas, os fotógrafos foram lá parabenizar eles, né? Mostrar nas fotos que tava muita gente que estava trabalhando e não podia comemorar, mas não conseguiram se segurar. E só a Rafa, quem estava do teu lado, Rafa? Não lembro agora de cabeça. Era o Jimmy. A Rafa e o Jimmy lá mantendo a postura, nada estava acontecendo. Não, e outra coisa engraçada que aconteceu comigo também foi porque nesse mesmo jogo, no momento dos hinos, né, das equipes, a gente fica à frente dos fotógrafos e tudo mais. E eu estava de frente para o time do Brasil, bem de frente para o Neymar, e quando eu vi realmente o Castelão lotado, cantando o hino, aquela coisa assim, eu não aguentei e comecei a chorar. Aí, e eu chorando, e o Neymar olhou para mim e falou comigo. Ele: relaxa que vai dar tudo certo, e soltou um beijo. Aqui eu acho importante fazer uma ressalva. Eu quero lembrar que na ocasião, em 2014, o Brasil vivia um momento de crescente tensão política, com a baixa popularidade da então presidente Dilma Rousseff. Até então, ainda havia um grande voto de confiança na seleção brasileira e tudo mais. O tempo passou, foi aquele fiasco que a gente já conhece, e hoje, com pandemia e tudo mais, tá até difícil pensar em seleção brasileira. Então, tá tudo certo e faz todo sentido esse sentimento com a seleção naquela fatídica Copa do 7-1.
Aliás, com tudo que a gente está vivendo hoje, pandemia, agravamento das diferenças sociais, etc, etc, saudades quando o 7-1 era a nossa maior vergonha. Soltou um beijo pra mim. Eu só saí foi que eu chorei. Quando foi o final do jogo, fotógrafos que estavam do outro lado vieram, era contigo que o Neymar tava falando, não sei o que, meu Deus, como assim? Então, Olha, assim, ele tava maravilhosa. pedindo no telefone. O nível de estresse aumenta muito. Você fica, né? O nível de tensão e estresse aumenta, você tem que segurar muito a louco. emoção. Eu não fiz nada, assim, tipo, eu não me mexi, eu não fiz nada, mas eu não aguentei, eu Só a comecei a lágrima chorar. caindo, né? A Nath chora livre, né? Era um chorar livre. Mas era muito legal. A gente tem até uma história também, rapidinho, de um dos voluntários, que era o Sirra, né? Ele é lá do Egito. Ele é também fanático por futebol. Se eu não me engano, o Sirra jogava profissionalmente até. E ele acompanhou várias competições esportivas como voluntário. E o sonho dele era ir para o campo. Só que eu falava muito com ele, Sirra, vai ser muito complicado para ti, cara. Como é que tu vai ficar no campo e não vai conseguir torcer, né? E até que o Sirra, eu senti que ele estava mais controlado. Ele foi para a tribuna, para coletiva, ele foi vendo, e até um dia que a gente deixou ele ir lá para o campo. Ele foi para um jogo da Holanda e Gana. Ele estava atrás do gol da Holanda e ele também aparece nas imagens, porque na hora que Gana fez um gol, ele não se aguentou, ele levantou, mas você vê que ele dá um meio pulo e volta, assim, ele se toca que estava atrás do campo e volta para se segurar. É muito louco, é muito louco. Salve, quebrada. Alô? Olá, buenas tardes toditos. Mas eu queria que você contasse como foi esse pequeno estresse que houve aí com um francês, aí, um voluntário. Me conta essa história. E se o voluntário estiver aqui, ele vai falar também. Na hora do jogo em si, é um momento bem crítico. E quando a gente fala, voltando, né, que a gente tem preparação no detalhe, a gente tem uma preparação, inclusive, sobre rádio, sobre como usar, quando usar, né, os nossos rádios. Eles tinham uma frequência que dava para acompanhar do Rio de Janeiro, inclusive. Rádios comunicadores, né? Aqueles rádios comunicadores, né? Isso, aquele que parece um segurançazinho, né? Isso, dos homens de Brasília no ouvido. E aí, durante o jogo, abria o campo, né? Começar a partida, então era mais crítico ainda, porque era muita gente para se comunicar, muita operação para acontecer, e a gente precisava saber a hora certa de entrar e etc. E uma outra questão que tinha era que no rádio, a gente também, na hora do jogo, entravam junto os FIFA Media Officers, né? No caso, a gente tinha 2 FIFAs residentes, que era a Stefana e o Sami. A Stefana era americana, mas falava português, assustava um monte de gente, porque ela chegava na roda, o povo falando português, e achava que ela não estava entendendo, e ela, respondia. O Sami, que era da Finlândia, né? E a gente tinha 4 volantes, né? E aí, entre esses volantes, que eles ficavam entre 3 cidades-sede, tinha um francês. E aí eu sei que nesse dia... Não, eu quero que você diga o nome do francês. François. Cara, um francês chamado François. François, né? E aí eu sei que na hora... Aconteceu, estava na hora da operação dos fotógrafos François, se no você campo. estiver ouvindo essa conversa e entendendo, um beijo para você. Na hora lá aconteceu alguma questão, não me lembro em que outra área foi, da tribuna, enfim, mas a gente eram poucos rádios, e a gente tinha voluntários específicos que a gente botava com esse rádio, né, para poder se comunicar com a gente. Não dava para dar rádio para todo mundo, nem precisava, mas a gente tinha alguns. E aí nem sempre o voluntário que era o responsável pela área e que ia ficar com rádio, ele sabia falar inglês. Nem eu tinha como obrigá-lo a isso. Ele, né? Não era obrigatório, mas ele era o que tinha a maior potencial de estar ali ajudando a organizar. E aí, na hora que estava no campo, todo mundo fica em silêncio, só o pessoal que está no campo fala, a pessoa interferiu, o voluntário interferiu e foi comunicar alguma questão que estava acontecendo. Nessa hora, eu respondi em português, e aí o François chegou. In English, please!
A gente fingiu, deixou pra lá, e aí teve outro feedback daquilo. François Eu ficou- expliquei pra ele, ficou, François não gostou, François não gostou. Aí eu expliquei, François, é rápido, aconteceu isso, e a gente tá resolvendo isso. Daqui a pouco entrou de novo para um retorno, e o François, in English, please, inglês, por favor. E eu disse, olha, François, a gente está acontecendo um problema em outra área, a linguagem priorizada é o inglês, mas nós estamos no Brasil e eu não posso obrigar todo mundo a falar inglês, a saber inglês por aqui. Tome, Então a comunicação foi emergencial. Muito Aí bem. depois a Stefana até brincou, a Stefana, ele é tão, he's so French, ele é tão francês, né? Lá vai o pobre dos franceses e a fama de ser antipatizado, né? E aí, ele se calou, né? Se calou, aceitou e entendeu. O que é que ele pode fazer, né? A gente tem que entender também. Tem que enquadrar mesmo. Legal Deixa demais. eu fazer um comentário aqui, Lida. Vai, Acho que Sam. todo mundo passava perrengue com o idioma. Porque o sotaque, cara, não tem como. Quando você ia falar com alguém, aí você ficava, o quê? Repete aí, só que mais devagar. Não, sempre Imagina. no rádio com aquela barulheira para ainda entender inglês com sotaque de francês, minha filha. É só rezando, viu? Comentário aqui da Jéssica. Ela tá dizendo que autorizou um forklift a entrar no estádio, depois ela vai explicar o que é, claro, porque não entendia exatamente, entendeu do jeito que ela estava dizendo, o sotaque britânico maravilhoso, achou que estava pedindo autorização para entrar, uma caixinha lá, e ela falou, deixa lá na minha sala. Quer contar essa história, Jéssica? Vai, passa vergonha com a gente aqui. Ela me ligou, né? Assim, a equipe ela é toda da Inglaterra. E aí ela me ligou falando que tinha alguma coisa para entrar no estádio. E aí a gente andando, né? Porque a gente sempre tá andando pelo estádio resolvendo alguma coisa. Ela falou, posso entrar com não sei o quê? Eu nem entendi que era o forklift antes, né? Aí eu, pode deixar lá na minha sala. Depois a Dani, né, que me ligou desesperada. O que é esse filha dele entrando aqui? Meu Deus, eu é autorizei, brincadeira. desculpe, ops. Não entendi o problema. Problemas E aí? de tradução. Foi isso. Passando vergonha assim. Já imaginou? Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com quem que você está falando? Tem gente que, inclusive, não admite nem ser travado na porta giratória do banco. Ele acha uma ofensa. Tem gente que não admite separado num acesso controlado. Tem uma história de uma figura pública. Conta aí essa história, eu não vou dizer nada não, é só você que vai contar aí. Conta aí, Lisa. Em cada acesso mais crítico, a gente tinha sempre uma pessoa de segurança e tinha um voluntário junto, né? E as nossas credenciais, elas eram por zonas, né? Então, nem todo mundo tinha acesso a todas as zonas. Por exemplo, eu não entrava na zona de competição, não entrava na terra de Samantha. Não tinha essa necessidade, eu não tinha acesso. Mas, terminou o Jogo do Brasil, não sei se a Sam lembra, Brasil e quem? Terminou o Jogo do Brasil, de repente a gente vê uma figura pública passeando lá pela área da zona mista. Importante, não é um vereador, um deputado. Figura pública importante. E aí ele chega na porta lá para ir para os vestiários, né? Apenas, vestiário do Brasil. E aí ele chega e quer passar ele estava com a blusa, eu acredito, né? Era para autografar. Era uma bola, Liz, Era uma bola para autografar. E quando ele chegou lá, ele foi bloqueado. Eita, e aí ele perguntou assim, você sabe com quem você está falando, meu rapaz? Aí o voluntário... Carteirada total. E aí há quem diga que ele estava calibrado, né, também. E aí o voluntário... Para quem está ouvindo fora do Ceará, é bêbado, embriagado. E aí zoado. Nosso valente voluntário de Samantha olhou e disse assim, eu sei, excelentíssimo fulano. Mas, infelizmente, a sua credencial não tem acesso a essa área. E ficou aquele fuzuê, né, Sam? E quando veio os jogadores vieram, querendo entender o que era, pegaram a bendita bola, levaram para autografar pelo pessoal e devolveu para ele não entrou na área lá do vestiário. E depois os jogadores chamaram o bravo voluntário para o vestiário. Ele ganhou bola, ele ganhou blusa, não foi, Sam? Conta aí. Cara, esse voluntário aí, ele foi muito
Meu Deus, muito herói, viu? Porque se fosse outro, não tinha aguentado a pressão, não. Porque não é brincadeira, né? Essas carteiradas e... Carteirada alta, né? Carteirada alta, alta mesmo. Carteirada alta. Não, mas foi massa, assim, na verdade esse negócio da bola, né, veio o Davi Luiz, ele viu aquela confusão, ele, Ave Maria, é só um autógrafo, pois tá bom, porra, eu levo aqui. Aí ele levou a bola lá, mas a pessoa realmente não entrou, não pode, né, tem um protocolo mesmo, o pessoal de protocolo desceu depois, para ver se conseguia dar uma vaga VVV para essa pessoa. Amigo, tem um camarote ali para você, com 5 vezes na frente antes de VIP. Vá para lá, que é melhor. O pessoal tá dizendo aqui que trabalhamos com nomes, o Leandro Lima. É o clássico da classe quiser. Não acho melhor não, viu? Viu, Leandro? Acho melhor não. A gente ainda tá ele sabe, A gente ainda está em idade produtiva, todo mundo aqui precisa trabalhar, entendeu? Boa. Nessa hora, o chat ficou fervendo e as pessoas lá tentando saber quem era essa figura pública. Enfim, vamos seguir! O SerifaCast é um podcast independente e mantido, produzido, roteirizado, editado e divulgado por mim. Ele é alimentado também pela sua audiência, serifeiro e serifeira. Ainda não temos programa de apoio, financiamento coletivo ou patrocínio. Então, se você quer nos ajudar, use os nossos links nas nossas descrições para comprar os livros que a gente sempre indica por aqui, porque uma parte dessa compra fica com a gente. Avalie o SerifaCast nos aplicativos que você usa para nos escutar. Você pode seguir a gente também no Instagram, Twitter, Facebook, deixando o seu comentário e compartilhando nossos episódios. Basta você procurar por SerifaCast ou André HJC para conversar com a gente lá na rede. Bom, do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Em dezembro de 2015, a Samantha começou a trabalhar. Ela está morando em São Paulo, foi para o Rio, né, para fazer esse trabalho. E depois ficou também um mês além para o trabalho, né, de pós-produção dos eventos, desmontagem, etc. Ela vai falar um pouco sobre isso. Oi, André, tudo bom? Pois é, acho que você já falou bem, né? Eu trabalhei nos Jogos Olímpicos de dezembro de 2015 até setembro, né? Os Jogos foram realizados em agosto e em setembro, né? Porque foram Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu trabalhei como gerente de serviços do handball e como coordenadora de campo do rugby em cadeira de rodas. Bom, você me falou que tem uma dificuldade para contratar pessoas para os Jogos Paralímpicos, né? Por que essa dificuldade? André, a questão dos Jogos Paralímpicos é simplesmente por uma questão de menor procura, né? Os Jogos Paralímpicos, eles não têm o mesmo mediatismo, né, dos Jogos Olímpicos, né? Enfim, acho que a procura é menor até mesmo pela falta de conhecimento e pela falta de interesse geral. Assim, a dificuldade para contratar não é de não ter gente. A gente fez os jogos, foi incrível, não faltou gente, né? É mais uma questão do perfil, né, do real interesse. Muita gente se inscreve para o Olímpico e para o Paralímpico, mas na verdade só quer o Olímpico. Então tem essa coisa de você ter os planos B, né, as pessoas de reserva e tal. Mas é isso, precisa falar inglês. Na grande esmagadora maioria das vagas você precisa pelo menos inglês nível intermediário. Entendi. Bom, você está numa função que nada pode dar errado, né? Óbvio que qualquer trabalho que você faça, né, tem esses requisitos de não dar errado, mas você está num evento em que os olhos do mundo inteiro, né, estão virados para ele, e você tem aí um público-alvo também, que no caso são os atletas, altamente exigentes, né, tensos, né, ali buscando dar o seu melhor e tudo. Como é lidar com essa pressão, né, essa coisa de estar acompanhando, apesar do clima, você imaginar aquela coisa de cultura, confraternizar e tal, mas como é a pressão? É muito puxado mesmo, né? O evento ele só acontece uma vez, né? Ele é aquela coisa, dá o play e vai, né? E, assim, a gente não quer que nada dê errado, né? Porque pode dar errado, mas eu acho que por isso que tem tanto teste, né? A gente começa a trabalhar, tem gente que começa a trabalhar, assim que termina uma edição dos jogos, já tem gente trabalhando no próximo, né? Então, é um evento muito bem planejado, e aí ao longo do tempo vai entrando mais gente, até chegar o momento de pico, e aí a realização mesmo, né?
E é super tenso, assim, os atletas, eles chegam lá, eles não querem que nada dê errado, porque eles já têm a atenção deles serem perfeitos nas provas que eles vão participar, né, nos jogos e tal. E é midiático, né, a gente não quer que dê nada errado, milhões de pessoas assistindo, então tem que ter um autocontrole muito grande, e se alguma coisa der errado, a gente tenta que seja apenas nos bastidores, né, que o público e nem os atletas sintam qualquer problema, né, ter também essa resposta rápida, né, para resolver um problema ali. Eu fiquei sabendo que o uniforme de vocês era especial, né? Passando aqui para alguns detalhes interessantes que a Globo não mostra. Eu era apaixonada pelo uniforme, assim, por mim eu só tinha roupa daquele tipo no meu guarda-roupa, porque não amassa fácil, né, então ele não fica com aquele aspecto, assim, de usado, a gente trabalhava longas horas, né, suava e tal, é puxado, né, e é um trabalho manual, braçal, corre para lá, corre para cá, resolve alguma coisa, então, assim, ele não mostra o suor, né, tinha aquela tecnologia acho que é dry fit que chama, não fica amassado, quando você lava, seca muito rápido. Maravilha, cara. Era muitos bolsos para você colocar coisas dentro, era maravilhoso. Por que a indústria da moda não divulga isso amplamente, nem fabrica assim, em massa, Cara, né? Não sei. A calça, ela virava calça e bermuda, você tinha um zíper que você conseguia tirar uma parte da calça. Tô ligado. Isso aí surgiu nas Olimpíadas, será? Será que Não, eu acho que ficou mais conhecido, mas eu acho que já existia antes. Sucesso. Vamos falar do rugby de cadeira de rodas? Carrinho de bate-bate. Carrinho de bate-bate. Como é essa história aí? Porque o rugby já é um negócio pesadaço, né? Assim, e aí você coloca um outro elemento aí. Como essa galera é forte, quebra esses carrinhos, como é que funciona? O rugby em cadeira de rodas foi uma coisa totalmente nova para mim, né? Eu nem sabia que existia o esporte, vou ser bem sincera, né? Até eu entrar no Rio 2016. E é isso, né? A gente chama carinhosamente de carrinho de bate-bate, porque é exatamente como o rugby, bem agressivo, né? Só que todo mundo é tetraplégico. Então, eles usam cadeiras de rodas para jogar. Não são cadeiras de rodas comuns, né? Como as que a gente vê no shopping ou em torres comerciais. São super cadeiras com super rodas alinhadas diferentes, parecem uns carrinhos mesmo, assim, de corrida. E cara, é animal. Eles jogando, assim, nossa, se desse para mostrar imagens, é realmente bem impactante. Quebra no final, tem que ter uma oficina para consertar depois de cada jogo, entendeu? Tem o pessoal que tem horário, no meio do jogo, se uma cadeira quebrar, eles têm lá um pit stop, entendeu? Para poder trocar a roda, ajeitar a cadeira. Tem a equipe técnica para conseguir. É super divertido. Para eles não, né? Para eles é tenso, mas pra gente, assim, era super divertido. Saía uma roda rodando, assim, no meio do jogo. A gente, meu Deus, como é isso? Força gigantesca. Gigantesca. E eu quero agora passar por uma história de uma filha, de uma pessoa famosa importante lá das Olimpíadas, que fez merda no Brasil. Conta aí essa história. Ai, meu Deus, tem que me segurar para não expor as pessoas. Não, cara, é assim. Ó. Não, pode expor, só tem conhecido aqui, ó. Não, tadinha. Não era uma pessoa famosa, não, mas era uma pessoa muito importante, né? Tipo, uma pessoa de alto Que é mais importante do que ser famoso, né? Ser importante. Com certeza, com certeza. Como eu gosto de dizer, era uma pessoa do Alto Olimpo das Olimpíadas. Beleza. Semideus. Da água do mar. Semideus. Quase um mal aí. Assim, muita gente, né, nas Olimpíadas, os atletas e as pessoas que trabalham, né, no comitê, no COI, nas federações, cada esporte tem sua federação internacional, sua federação nacional, né, então tem muita gente envolvida. E essas pessoas, quando tem os jogos, eles trazem, né, as famílias para assistir, pai, mãe, marido, irmão, enfim, amigos, né, convida todo mundo. E aí teve isso, né? Veio uma filha aí de um bambambam, e eu acho que ela teve uma criação, assim, daquelas estilo árabe, sabe? Assim, muito fechada e tal. E quando ela chegou no Brasil, eu acho que ela viu aquele povo de sunga, de biquíni, sei lá o que foi que deu. Que ela se perdeu na vida, assim, ela tomou todas na arena lá do vôlei de praia, claro, né? Todo mundo sem roupa.
e arranjou briga e tal, e foi uma situação assim, não foi um bafafá que virou uma coisa assim que foi super importante a nível dos jogos inteiros, né? Mas como estava ligado a um dos meus esportes, pra gente foi uma situação super constrangedora, porque imagina você receber uma ligação de madrugada da segurança dos jogos dizendo, olha, eu tô aqui com a filha do fulano, bêbada, levando ela pra delegacia, porque ela fez confusão aqui no outro esporte. Cara, foi... E aí pra falar pro cara, pra ligar pro cara de madrugada, olha, então, sua filha... A sua filha. Pois é. Aí, assim, eu acho que essa foi a situação mais, assim, não ligada ao esporte, né, mas de bastidor, assim, que a gente ficou, cara, como é que a gente vai resolver isso, falar com a pessoa, resolver na delegacia? Eu sei, André, que essa menina não levou 4 horas para estar no avião voltando pro país dela. Foi nesse nível. Foi assim. E eu imagino brutal. que esse pai queria bater nessa menina, né? Porque se é desse tipo de educação, é na porrada que resolve. Sim, eu acho que ia rolar uma brutalidade dessas, assim. Acho que não rolou porque ele viu que ele não estava em casa. Esse era preso, né? Ia ser preso, certeza. Meu Deus. E era uma das nossas preocupações, que a gente sabia, né, como era a cultura e tal, então... mas graças a Deus não rolou. Eu acho que ele conseguiu perceber que não ia dar legal, né, pra ele. Ia ser pior, nem a filha ia ser solta e ele ainda ia ser preso também. Deve ter sido, assim, sei lá, um dos melhores dias à noite dessa pessoa aí na vida dela, né? Assim, em termos de liberdade, poder fazer o que quer e tal. Eu acho que foi um momento inesquecível. No mínimo inesquecível. Né? No mínimo. Rapaz, eu tô com saudade de ir pra uma festa, viu? Então o cabo escuta aquele alô, som, som, testando o som. Você usou toda a sua força e garra lá e conhecimento de eventos, né? Eventos musicais e tal. E você, como foi? Você deu uma enquadrada lá no Golias do som? Como foi essa briga aí de Davi e Golias? Não, cara, peraí, agora vamos diminuir o ritmo. Não, eu não dei enquadrada em ninguém, não, mas foi assim, né, contando a história direito. Está regando, tá com medo, é? Não, é porque uma tem que exagerar para mais e a outra para menos. Né? Tá, eu não enquadrei ninguém, que eu não tinha nem essa alçada. Mas não, era o seguinte, a gente começou também a fazer uns testes, que eram os testes de locução, né, da entrada dos times. Então, a gente fazia testes do tipo, vamos dar as boas-vindas ao time do Brasil, camisa 1, André, camisa 2, Jaqueline, né, e aí ele ia lá chamando as pessoas, o treinador e tal. E a gente ia para vários pontos, né, se dividir em vários pontos da arena para ver como é que estava esse som. Então, lá em cima, na arquibancada, do lado direito, esquerdo, embaixo, enfim, todos os lugares. E aí a gente percebeu que em alguns pontos da arena o som estava bem ruim, não dava para entender o que o locutor dizia. E aí a minha gerente falou, Samanta, quando você for lá no comitê, já que tu trabalhava com esses eventos aí de música e tal, tu já sabe falar com essa galera aí da técnica, vai lá e fala com o cara para ele vir aqui, ver o que dá para fazer e tal e tal. Eu, tá bom, né? Vou lá. Aí consegui uma orientação, vai lá no andar tal, baia X, cor verde, não sei o que, procura o cara, tá. Aí fui lá e falei, olha, a gente tá com um problema, não dá para entender direito em algumas Lembra o nome áreas. dele aí? Lembra o nome dele? Não. James, pronto, não. James. Eu não lembro de verdade, eu não lembro mesmo. Só falei com ele essa única vez e foi traumatizante. Aí eu cheguei e falei isso, aí pronto, aí o cara inflou Era brasileiro? o peito, assim. Era brasileiro. Inflou o peito, assim, tem um passarinho, né, que infla o peito e fica vermelho, sei lá. Eu tenho a imagem desse pássaro, que eu não lembro desse cara. Porque ele foi dizer que ele era pós-Megadoc das galáxias em som, e que a arena foi construída já pensando no som ser o mais inteligível, 100%. Eu, meu Deus, nunca tinha escutado essa palavra inteligível, o que esse cara tá falando? Aí eu, amigo, eu só não acho inteligente você não ir ver, mas beleza, a reputação é sua, porque o jogo vai ser massa. Agora, se as pessoas não entenderem o locutor...
Não, eu não falei assim, né? Obviamente que Tu eu pensou pensei isso, mas isso. tu falou outra coisa. Mas Tá bom. aí eu voltei para minha humilde mesa, né? E formalizei, como a gente gosta de falar, um e-mail com uma reclamação, colocando várias pessoas em cópia, que era para resolver a Eu não questão, vou né? ficar com essa bronca sozinho aqui, não, né? Nos Jogos Olímpicos, a gente também usa do vamos copiar as pessoas certas para resolver o problema, né? E aí, enfim, Hum, assim, não ficou como a gente gostaria. Para ele estava incrível, né? Mas para a gente não estava. Mas ele foi lá e deu uma melhorada. Ele ficou muito melhor do que estava. Ele maravilha. teve que se render. Se rendeu a pobre plebeia, o deus Pois do é. Olimpo. E agora a gente volta para 2007, tão longínquo que é capaz de ter ouvinte nosso que era recém-nascido. Lá, uma jovem partiu para os Estados Unidos para vivenciar o pretenso melhor lugar do mundo. Meu nome é Lívia Prata, sou de Fortaleza, tenho 32 anos, sou casada, tenho 2 gatos, sou formada em Direito e trabalho na área de Relações Institucionais e Relações Governamentais de uma empresa. Quais são as atividades possíveis? Porque o que a gente imagina é que, não, você vai trabalhar lá sendo, sei lá, Pocahontas. Sempre vai ter que ser ou a princesa ou algum personagem lá da Disney. E não, né? Tem vários jobs, né? Isso, é porque a gente trabalha na empresa, em qualquer empresa, né? A gente pensa assim, tem muitas atividades, né, e posições de trabalho que são muito, assim, backstage, né? Agora você imagina num parque gigantesco, né? E são 4 parques, né, da Disney, fora esses outros 2 parques aquáticos. Então, esse programa que é de trabalho universitário, a gente pode trabalhar ou em atendente de lanchonete, ou você pode ser um gari de um parque ou de um hotel, você pode trabalhar em uma loja, ou você pode trabalhar, né, na frente de um brinquedo, né, sendo aquelas pessoas que contam quantas pessoas estão entrando, né, ver se você está com o cinto afivelado na montanha-russa. Então, assim, várias dessas pequenas, né, assim, atividades que são super importantes e precisam, né, de pessoas que trabalhem lá. Tá. Essa questão de ser personagem, como o nosso programa era muito curto, né, que era um programa de trabalho temporário, a gente não consegue aplicar para ser personagem. Mas uma amiga minha né, que era também que era lá de Fortaleza, ela foi convidada a ser a Bela da Bela Olha aí. Adormecida. Bela Adormecida. Não, desculpa, Bela Adormecida não. A Bela da Bela e a Fera. Sim. E só que aí, como ela teria que ficar mais tempo do que o programa, aí ela não, ela declinou, foi só para o trabalho temporário mesmo. Tá. No teu caso, você foi para um quiosque e um resort lá, né? Como é que funciona? Tem vários resorts da Disney lá? Isso, porque além dos parques, né, a Disney tem os hotéis da Disney, né? Então, ao redor de cada parque tem os hotéis, os resorts, né, deles, e tem várias categorias, né? Tem o mais barato, tem o mais caro, tem o super top. E eu fui trabalhar em um dos resorts que fica na área do Epcot, que é aquele parque que tem aquele globo gigante. E daí, nesse resort, eu trabalhava em 2 posições. Uma era na padaria, que ficava num calçadão, e outra era num quiosque que vendia café, cerveja, pipoca, essas coisinhas também nesse calçadão do resort, que aí os hóspedes podiam ir andando e já chegar no Epcot, que é esse parque que era lá vizinho. Nesse momento, minha conexão caiu. Eu já fiquei xingando o Telegram, porque era a primeira vez que eu estava gravando pelo chat deles e tudo mais. E já caí, cara, fiquei muito pé da vida. Mas eu me precipitei um pouco. Gente, o André disse que caiu a energia lá na casa dele, mas ele tá já voltando. Na verdade, foi minha filha que, sem querer, acabou tirando o modem da tomada. Voltei rapidamente, pedi desculpas, peço desculpas também ao Telegram, vamos em frente. Você me contou de uma situação de uma mulher que pediu vinho. Eu não sabia que tinha nó chato lá na Disney, não. Como foi essa história aí? Eu acho que não é nem ser chato, acho que é porque tem gente que, assim, eu tava até te falando, né, assim, quando você vai trabalhar com atendimento ao consumidor, né, assim, né, de frente pro cliente, você entende, né, assim, tem compaixão por todas essas pessoas que trabalham com isso, porque tem muita gente doida nesse mundo, né?
assim, que não olha para sua cara, que trata você mal. E eu lembro que quando eu fiz o treinamento, né, falaram assim, ó, se a pessoa pedir vinho, aquelas garrafinhas pequenas, né, tipo de avião, você só pega o vinho na geladeira e coloca na tacinha, que é exatamente o tamanho da garrafa, né, para a pessoa não ficar andando com a garrafa, né, Certo. no meio lá do calçadão. E aí eu lembro que a pessoa pediu, pagou e tudo, aí quando eu fui pegar, eu peguei a tacinha e a garrafa e coloquei direto na tacinha e fui entregar para a pessoa que pediu, né? Uma Sim. senhora. Aí tava essa senhora e a filha. Aí eu lembro assim, de na minha cara, a filha olhar assim pra mãe e falar assim: Mãe, você viu como ela colocou o vinho na taça? E aí eu olhei assim, aí eu fiz alguma coisa errada? Aquela coisa que você fica pensando, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Meu Deus. E Você não aí, decantou o vinho, Lívia. pois é, eu fiquei, né? Aí passou, enfim, eu fui abstrair, tinha outras pessoas pra atender. Depois eu fiquei pensando, nossa, aquela pessoa que queria que eu colocasse um pouquinho, desse pra ela cheirar e tirasse. Aí eu, enfim, deixa pra lá, vai passar essa daí. Maravilha. Levou um cagaço de uma enochata em inglês. Muito bem, parabéns. Bom, 2007, né, o Haiti vivia uma grave crise, um problema imenso lá no país, né, após uma questão política, né, séria que eles tiveram, onda de violência e tal, que começou em 2004, mas 2007 ainda tinha resquícios. Por que você se passou por um haitiana, Lívia? As circunstâncias me forçaram. Bom, lá quando a gente, né, você recebe seu uniforme, você recebe uma name tag, né, que é como um crachazinho que tem seu nome e o local de onde você veio, né? Então era lindo lá, tinha Lívia, Fortaleza, Brasil, tinha a plaquinha que eu falava português. E aí um dia que eu fui trocar os uniformes, que a gente, né, colocava os uniformes lá no vestiário para eles mesmos lavarem e eu pegar um novo, né? Eu acho que essa minha name tagzinha foi junto com uma das camisas. E aí eu não achava. E aí eu fui fazer o requerimento, né, de pedir, por favor, preciso da name tag que venha com o meu nome para poder guardar de lembrança, né? Uhum. E aí eu tava, né, triste que já tava perto do final, eu fiquei com medo de não receber. Aí quando chega a name tag, chega Lívia, Haiti. Aí eu, meu Deus, e agora? Nossa Senhora. O que é que eu faço? Eu não, né? Já tá perto de acabar aqui o intercâmbio, né? Vou ficar com essa plaquinha mesmo, não pode ter nenhum problema, né? Não vai dar nenhum problema. Tá com o meu nome certo, pelo menos o nome tá certo, né? Aí um belo dia eu estava lá atendendo, aí chegou um senhor, pediu um café, eu dei o café. Aí ele olhou assim pra mim, assim, bem sério. Aí ele, você é do Haiti? Aí eu fiquei também naquela coisa bem rápida, pensando, eu minto, eu falo a verdade, eu minto, eu falo a que verdade. Tem no Haiti, né? Ai, meu Deus. Eu fiquei pensando, será que tá acontecendo alguma coisa? Enfim, a gente, né, como eu falei, também, lá, a gente não tinha celular com internet, eu não ficava por dentro de todas as notícias, né, enfim. E aí, ele olhou assim pra mim, aí eu falei, sou. Aí ele, como que você está? Como estão as coisas lá? Está tudo bem? Aí eu, putz, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu lá? E fiquei tentando lembrar, não sabia. Aí eu olhei, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí ele ficou olhando assim pra mim com cara consternada e eu, tá tudo bem, tá tudo bem de verdade. Eu falei com os meus pais, eles falaram que tava tudo bem. Aí ele continuou O que é que o cara deve ter pensado, hein? Se ele sabe como é que tá lá. Aí depois eu fui, né, saber, eu fiquei, meu Deus, ele deve ter pensado assim, essa pessoa totalmente desconectada da realidade do país, né? Jovem, dela. eu falei. Jovem. Não é? Oh, jovens que fazem essas coisas. Mas é lógico que pombos são melhores do que jovens. Até um conjunto de tapuer é melhor que os jovens. Realmente a Disney, essa Coca-Cola toda, realmente é encantadora? Ou tem aquelas, isso aqui ninguém conta, isso aqui a Globo não conta. Tem muita coisa que a Globo não conta lá? Tem assim, né, de questões assim, né, trabalhistas, a gente, né, vai ganhando salário mínimo, né, da hora. E para mim que estava indo, né, como eu falei, jovem, primeira experiência de trabalho, né, primeira experiência no exterior, foi muito bom. Realmente lá eu me sustentava com o salário que eu ganhava, mas entendo que para as pessoas, né, que trabalham lá, né, full time, né, pode não ser tão interessante, né, como tem muitas pessoas americanos que trabalham lá, né, enfim, questões de qualquer empresa grande, né. Sim. Mas eu vejo assim como
né? Agora, como cliente, né, indo lá visitar, eu realmente acho um passeio muito, muito legal, assim. Quem puder ter essa oportunidade de viajar e conhecer, você chega lá e você fica, realmente, é muito legal mesmo. Assim, porque Orlando, você chega lá, não tem muita coisa para fazer, né? Compras, você vai fazer compras, as compras valem muito a pena, e tem os parques. Então, assim, você vê que realmente os parques valem muito a pena. Tanto os parques da Disney como os parques da Universal, né? Que é a concorrente da Disney lá. Então, assim, e agora, quando a gente foi em 2017, tem muita coisa nova, assim, né? Muitas atrações novas, né? A Disney fez a parte no parque, no Hollywood Studios, uma parte toda dedicada para Star Wars. Então, assim, é muito legal, assim, para quem é fã, né? E acaba que a gente cresce, né? Com essa cultura pop, né? Muito presente. Então, assim, você vê essa parte de Star Wars, aí tanto também eu adoro Harry Potter, vai pra Universal, tem a parte de Harry Potter lá, assim, que é muito legal, assim, eles são muito atentos aos detalhes, né? Então, vale muito a pena. Acho que o Thelmo quer falar. Thelmo, palavra é tua. Beleza, então eu quero fazer uma pergunta para a Lívia, aproveitar só rapidinho. Tu ainda trabalha em alguma coisa com a Disney? Tu ainda participa de alguma coisa? Tipo, eu vejo algumas outras cast members na internet, no YouTube, com canais e tudo mais. Tu ainda vive esse mundo da Disney e participa de alguma forma? Não, realmente, assim, como forma de trabalho, não. Depois quando terminei a faculdade, eu ainda trabalhei um tempo na STB, né, que é a agência de intercâmbios que faz essa ponte, né, entre a Disney e os universitários desse programa, mais diretamente com a Disney, não. Então, realmente, assim, depois eu fui para seguir uns caminhos corporativos diferentes. Mas realmente tem muita gente produzindo conteúdo, né? Tem até o pessoal que é do site Vai Pra Disney. Não sei se vocês já conheceram, eles dão muitas dicas de parques e tudo. Eles foram no meu ano fazer esse intercâmbio, né? O International College Program. Então, legal. É muito legal que a gente, né, ainda tem contato e vê muita gente que trabalhou lá e ainda está nesse meio. É muito legal mesmo. Mas eu, infelizmente, não fui para outros caminhos. Não, bacana. Eu conheço ele sim. Tem mais algumas pessoas também que fazem, mas beleza. Obrigado pela resposta aí. Valeu. Imagina. Na gravação com a Lizzie, da Copa do Mundo, ela contou que conseguiu a proeza de reunir pessoas do mundo inteiro em Fortaleza para fazer campeonato de vaia cearense. Sim, acreditem. Então, com vocês, a vaia cearense. Tchau, 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 gente. Tchau. Valeu, foi ótimo. Valeu, tchau. Valeu. Tchau. Muito bem, gostei.